Você, comerciante, está precisando de capital de giro? A recuperação de impostos pode ajudar você nesse sentido. Tem dúvidas? Acompanhe esse vídeo. Bem, de que imposto então estamos falando para ser recuperado? Estamos falando do ICMS, substituição tributária. Primeiro, o que é substituição tributária? É quando a União ou o Estado substitui o contribuinte originário de um imposto por um terceiro que está envolvido aí na cadeia ou no processo de compra e venda. No caso aqui, a gente vai falar sobre a substituição tributária do ICMS, ou seja, a recuperação do ICMS. O ICMS tem dois regimes, um regime normal, que é o regime que um comerciante compra do fabricante um determinado produto. Neste produto está incluso um valor de ICMS, depois ele vende este produto por um preço maior, sobre o qual também tem que pagar ICMS, e aí então recolhe para o Estado a diferença entre o ICMS da compra, podemos ver um exemplo aqui, o ICMS da compra e o ICMS da venda. Então no exemplo aqui, comprou por 110, estava incluso R$19,80 de ICMS na compra. Na venda vendeu por 154, incluso R$27,72. O comerciante que pagou a diferença. E no regime de substituição tributária, o Estado atribuiu ao fabricante a responsabilidade por recolher o imposto que o vendedor pagaria somente quando vendesse. É isso que é substituição tributária. Dessa forma, quando o comerciante vende um produto para São Paulo, por exemplo, ele não precisa mais pagar o imposto quando vende. Por quê? Porque o imposto sobre a venda já foi retido pelo fabricante e o fabricante já repassou para o Estado. Ocorre que, quando a venda da mercadoria é feita para outro Estado, este comerciante tem que pagar o ICMS sobre a venda para outro Estado, que no caso pode ser 12% se for Sul-Sudeste ou 7% se for Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E é justamente nesse caso que, uma vez que esse comerciante já pagou imposto na compra, tem que pagar imposto na venda novamente, então ele tem o direito de se ressarcir desse imposto que foi pago na compra. É disso que estamos tratando e é esta recuperação de imposto que pode ser solicitada ao Estado e ajudar você no seu capital de giro. Então nisso, empresário, você que vende produtos sujeito à substituição tributária, a accounting pode também te ajudar. Então, na recuperação desse imposto, na elaboração do processo, ou simplesmente para explicar, esclarecer melhor alguma dúvida que você tenha sobre essa recuperação. As dúvidas que tiver também, veja nosso site aqui embaixo e pode também nos ligar no WhatsApp 975654001. Esse assunto é muito amplo, então nos próximos vídeos trataremos de alguns detalhes inerentes a esse assunto de substituição tributária e do processo de recuperação. Até mais.